Meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Bom, se você é novo aqui no canal, por favor, ative as notificações e receba aí os conteúdos também aqui trabalhados. Bom, e ajude a divulgar os vídeos junto aos familiares e aos seus colegas. Assim você deposita confiança no nosso trabalho. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre um assunto pertinente na área da pesquisa investigativa, na pesquisa científica, principalmente no campo das humanidades, as relações entre a literatura e a história. Então, para quem é da área de letras ou da área de história, geralmente já verificou que muitas traduções ainda não chegaram até as estantes das bibliotecas universitárias, ou seja, quais são as obras da teoria literária que deveriam ser traduzidas. Nós sabemos que parte da nossa ciência ainda deixa a desejar no aspecto da tradução, ou seja, muitos autores estrangeiros não são lidos devido à dificuldade dos estudantes brasileiros não terem acesso a essas referências, ou porque as referências são vendidas lá fora, ou porque o estudante tem dificuldade de ler em inglês, ou espanhol, ou italiano, ou em francês. São os quatro idiomas aí mais utilizados na ciência. Bom, sabemos que para você entrar no mestrado, você precisa ter proficiência em um idioma, ou seja, no inglês ou no espanhol. Já no doutorado, você precisa dominar dois idiomas. E é de suma importância nós discutirmos isso aqui no canal, porque as traduções, geralmente no Brasil, elas tardam, elas possuem o quê? Uma morosidade no aspecto da sua publicação em território nacional. E, logicamente, isso atrasa toda a nossa ciência. Por quê? Geralmente, quando você tem um livro traduzido, você tem maior facilidade de ler e assimilar as ideias, as formulações e as teorias. E sabemos que quando as traduções tardam a chegar, nós sofremos com isso. Bom, eu quero aqui levantar algumas obras que supostamente já deveriam estar traduzidas, obras que eu utilizei na minha pesquisa de doutorado. Então, elas partem do campo dos estudos entre a história e a literatura, que é o romance histórico, a minha área de especialidade. Bom, eu trago aqui para vocês uma das pesquisadoras que eu tive a honra de conhecer num congresso no Uruguai, uma pesquisadora polonesa, radicada nos Estados Unidos, a Madalena Perkowska, é uma autora do livro Histórias Híbridas, La Nueva Histórica, na nova novela histórica latino-americana, de 1985 a 2000, Ante las teorias pós-modernas de la história. Bom, o livro da professora Madalena, ela é professora de uma universidade em Nova York atualmente. Eu conheci, como eu mencionei, num congresso que eu fui convidado no Uruguai a ser conferencista em homenagem ao escritor Tomás de Matos, que é um escritor uruguaio. Foi um congresso realizado em 2018 na cidade de Montevidéu. Então, ela, inclusive, eu tive a honra, né? Ela fez um autógrafo do livro para que eu pudesse recebê-lo aqui no Brasil, veio por meio de correspondência, o livro da professora Madalena. Ela percorre as ditaduras nos países latino-americanos para conseguir justificar também como a novela histórica latino-americana ela se reergueu, ela tomou um vulto maior. É uma obra publicada por uma editora chamada Ibero-Americana, tá? Ela é professora da College de la City University of New York, né? Então ela já é uma professora bastante experiente, é convidada para vários eventos estrangeiros, tá? É uma editora, inclusive, de Madrid, mas tem também outras sedes, como, por exemplo, na Alemanha. É um livro de 2008, é um livro muito interessante, porque ela trata das teorias da novela histórica pós-moderna, do romance histórico pós-moderno. No primeiro capítulo, ela analisa esses conceitos de história, literatura, teoria literária. Uma passagem bem interessante que ela diz aqui no livro é que o romancista histórico ele não precisa ficar amarrado a uma camisa de força para representar o passado. Por quê? O passado ele não é aquele passado remoto, mas o passado pode ser também o passado do próprio presente. Por exemplo, a queda das Torres Gêmeas em Nova York, como ocorreu em 2001, ela cita aqui. Isso certamente serviria de matéria-prima para que um romancista histórico pudesse criar
uma ficção histórica acerca desses acontecimentos. A obra tem aproximadamente 365 páginas, tá? Recheada de referências também estrangeiras, em língua inglesa, em língua espanhola e também francês e italiano. Carregado de notas explicativas de rodapé. Tá? O livro é dividido em aproximadamente 7 capítulos, e o primeiro capítulo é o capítulo mais utilizado pelos pesquisadores do romance histórico, porque trata das formulações do romance histórico. Os demais capítulos são análises interpretativas de outros romances históricos. Eu utilizei o livro da Madalena no meu doutorado. Bom, outro livro interessante, todas essas obras que eu estou comentando aqui, eu vou deixar no vídeo, na descrição do vídeo, tá, pessoal? Outra obra interessante, eu só tenho ela em Xerox, tá? É a obra da Elizabeth Vesely, que é uma pesquisadora norte-americana, que é o Write History as a Prophecy, né? Que é um livro fundamental também, né? A representação do passado, ou seja, como o passado é reconstituído pelos romances históricos. Será que existe uma fidelidade dentro dessa narrativa? Será que a narrativa mescla ficção e realidade? Então, uma obra muito importante, inclusive citada pela teórica canadense Linda Hutton. Foi por meio da Linda Hutton que eu descobri essa obra. E quando eu fiz o estágio na Universidade do Porto, em Portugal, quando eu fui a Coimbra, eu consegui emprestar a obra e consegui tirar uma cópia desse material. É importante relatar que esse material custa mais de US$ 100 por meio dos sites de venda aí na internet. Então, uma obra difícil de ser encontrada, cara também, não é? Não existe uma maneira tão econômica se você não viajar lá para fora e conseguir tirar cópia do material ou simplesmente, talvez, arrematar por um preço interessante. Bom, falando um pouco da Elizabeth Vesely, ela é uma pesquisadora norte-americana, tá? Então, ela publicou esse livro aqui no finalzinho aí da década de 80, mas no início da década de 90, o livro é de 1991, tá? O livro também foi utilizado nas referências da minha pesquisa de doutorado. O livro é dividido em 7 capítulos. No primeiro capítulo também nós temos uma discussão acerca das formulações e dos conceitos do romance histórico, né, partindo para uma ficção que é híbrida por natureza, esse caráter híbrido do romance histórico. Já tive a oportunidade aqui de falar sobre o romance histórico tradicional e o novo romance histórico. Vou deixar o card para que você possa tomar conhecimento do conteúdo, tá? Então, o livro, voltando, é um livro que necessariamente deveria ser traduzido. É um livro que justamente seria utilizado tanto pelos pesquisadores de letras, os pesquisadores de história, filosofia e os curiosos interessados também. Tá? Não é uma leitura difícil, mas eu digo a vocês que carece de tradução. Bom, outra obra interessante que eu utilizei também na minha pesquisa de doutorado é o livro do professor Simon Menton, que é um professor da uma universidade da Califórnia, tá? Que é o livro, a novela histórica de la América Latina, que é de 1979 a 1992, que é o período que ele estuda esses romances históricos publicados nos países pan-americanos, Argentina, Uruguai, Equador, Chile e os demais países. Bom, aqui o Sem Momento faz um tratado sobre o que é essa novela histórica, aí começando com É o Reino do Mundo, do Aleix Campertier, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que também é considerado um romance histórico, e ele trabalha com siglas para especificar os países que são publicados esses romances. Por exemplo, no Acre, no Brasil, nós temos o Márcio Souza, a Ana Miranda, e trabalha com o ano de publicação desses romances também. É um livro que inicialmente eu tinha em Xerox e depois, na viagem que eu fiz ao Uruguai, que eu consegui arrematar esse livrinho aqui, que é um livro pocket, que é publicado em 1991, provavelmente, 1993, tá? É uma obra por um pouquinho mais de 300 páginas, né, versão pocket, e o índice dela, ele também discute um pouco do que é esse romance histórico na América Latina. Tá? O Simon Menton traz um conceito um pouco fechado de se interpretar o que é um romance histórico. Por exemplo, o romance histórico, na opinião do Simon Menton, nas formulações dele, seria um romance histórico publicado no período de vida do autor, tá? No período que esse autor viveu. Então, fora do período de vida, não seria considerado romance histórico.
Isso é uma problematização também encarada por outros pesquisadores, inclusive os pesquisadores brasileiros, como é o caso do professor Antônio Esteves, do professor Alquimeno Bastos e da professora Marilene Benhard. Outro livro que recém eu adquiri é o livro do professor Carlos Garcia Gual, que é um professor catedrático da Universidade Complutense de Madrid. Inclusive, já foi comentado aqui num dos vídeos do canal, tá? É um livro importante para entendermos também o romance histórico, esse romance histórico espanhol, o romance histórico de língua espanhola, hispano-americana e, principalmente, a questão da representação da antiguidade nas novelas históricas. Como essa antiguidade é representada? O livro é publicado pela Fundo Econômico também, tá? Que é uma editora também muito responsável aí pelas publicações. O livro tem aproximadamente 420 páginas, tá? Então, se chama La Antiguidad Novelada e La Ficção Histórica. É um livro em espanhol, é fácil de ser lido. Nós sabemos que a língua espanhola é um pouquinho mais fácil, que tem semelhança com a língua portuguesa. Mas eu recomendo sempre o estudante ler com o dicionário, sempre fazer anotações, sempre buscar alguns vocábulos, expressões que ele tem dúvida, que o estudante tem dúvida e anotá-las. Porque nós não devemos atravessar essa parte da dificuldade da leitura. Se existe uma dificuldade, nós devemos saná-la logo no início. Bom, é um livro que eu recém comprei, eu estou aproximadamente 20 euros, tá? Um livro também difícil de ser encontrado. Foi publicado em 2000, ele recebeu uma outra edição, um livro de 2013, mas foi a primeira edição de 95, e com algumas alterações, a edição de 2002 e depois 2013. É um professor que já está com 80 anos, existem alguns vídeos no YouTube também dele, eu recomendo que vocês assistam os vídeos interessados no assunto. Bom, é um livro que também merece uma tradução. Falando um pouco mais, então, sobre as traduções, voltando a discutir, é de essencial importância que nós, pesquisadores, recomendemos as traduções às editoras, possamos também indicar algumas traduções que devem ser feitas a outros pesquisadores, recomendá-las e, de todo modo, saber que se existe essa dificuldade de chegar às traduções no Brasil, é porque ainda nós carecemos de incentivos editoriais que promovam essas traduções, ou seja, que possam subsidiar pesquisadores, tradutores, para que possa divulgar essas obras no mercado editorial brasileiro, no mercado editorial acadêmico. Afinal de contas, nós discutimos a ciência aqui no canal, e a ciência é de suma importância nós sempre observarmos com bastante atenção e bastante profundidade. Bom, quem gostou do vídeo, dê um joinha. Se você deseja escrever os comentários sobre a respeito das traduções, quais deveriam chegar no Brasil a respeito da crítica literária ou da historiografia, quem é do campo da história, escreva os comentários, teria o maior prazer em responder e aumentar o debate aqui proposto. Bom, grande abraço e até o próximo vídeo.